Estamos de volta com Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida na sua TV ABCD. E hoje nós estamos recebendo aqui a Rosana Sestari e nós estamos fazendo um bate-papo sobre competências, lideranças. Maiara, pergunta dos nossos telenautas? Temos sim uma lista. A Lidiane de Santo André, ela pergunta se o líder ele é nato ou ele pode ser formado. Bom, Lidiane, vamos lá. Existem características de liderança que são realmente, desde que se nasce, você começa a observar, né, a criança, que você vê que ela tem um instinto de liderança. Mas existem algumas coisas que, assim, existe a liderança do bem, existe a liderança do mal. Então, se eu não tiver um treinamento específico para isso também, se eu não me desenvolver como líder, também vou ter problemas, né? Isso não significa que eu tenho uma liderança nata, significa que eu vou ser bem-sucedida na minha liderança. O pessoal acaba confundindo um pouquinho isso. É a mesma coisa que eu saber tocar piano de ouvido, ter uma musicalidade aguçada, mas ter a técnica é fundamental para que eu consiga ter sucesso nessa carreira de pianista. Então, essa condição existe um preparo contínuo de liderança. Ser líder, eu posso estar aprendendo e acabar me descobrindo no percurso da minha vida, porque eu acabo tendo uma facilidade de fazer com que as pessoas me sigam naquilo que eu estou implementando, que eu estou fazendo. Então, assim, existem pessoas que, a gente fala liderança, a pessoa tem que ter uma personalidade mais forte, não necessariamente. Existem personalidades que são marcantes, são pessoas que têm seguidores. Às vezes, a pessoa que ocupa o cargo de líder não necessariamente é o líder daquela área. Isso você vai perceber em diversas áreas dentro da organização. Existe a pessoa que ocupa a função, mas existe aquele que leva as pessoas. E este é o que a gente chama do verdadeiro líder, que tem que ser observado e tem que aproveitar esse lado natural dele para desenvolver. Essa seria a fórmula mais perfeita, mas não significa que pessoas não possam desenvolver essa questão de liderança. Eu acredito muito que no exercício, na prática da profissão, na prática de contínua análise, na busca de oportunidades, as pessoas possam se preparar, sim, para ser líderes. O Antônio Suarão, ele pergunta quais as competências para ser um bom líder. Eu acho que você tem que ter competências para ser um bom profissional, né? Começa por aí. Começa por aí. Eu acho que a primeira coisa, a gente estava batendo papinho aqui, falei que a gente tem que definir o tamanho que a gente quer ter, né? Se a gente quer ser uma formiguinha ou quer ser um elefante. Sou eu que defino o meu tamanho. Ninguém vai definir por mim. Não tive oportunidade, mas o que você acabou fazendo para ter oportunidade? Né? Então, existe uma linha aí, né? Uma rua de duas mãos. A gente sempre tem que ver o que eu estou fazendo e o que estão fazendo por mim. Então, quando eu não me sinto, na verdade, determinadamente reconhecida num determinado lugar, cabe a mim buscar um lugar onde eu me sinta reconhecida, né? Então, essa condição é muito importante. Mas eu acho que a grande competência, uma grande característica do líder é aquele que a gente dá uma fórmula básica e clássica, que você tem que ser você mesmo, se aprimorando sempre e aprendendo sempre. Então, o líder, ele tem que ser uma pessoa que tem humildade. O líder tem... Mas, só o líder? Não, as pessoas têm que ter. Você tem três características no profissional que eu acho que são fundamentais. Eu acho que a pessoa que ainda exerce esse processo de liderança, ele tem que ter três habilidades, que a gente fala assim, que ele deve investigar mais como é que está a dele. Uma é a habilidade técnica. A segunda dela, a habilidade humana. A terceira dela, a habilidade conceitual. Habilidade técnica, porque quanto maior o meu cargo, minha técnica também tem que ser maior. Não significa que eu estou subindo e que minha técnica tem que diminuir. Ao contrário, eu tenho que ter me aprimorado muito mais, porque quem é líder ensina o outro. E, na verdade, líderes verdadeiros são aqueles que preparam o outro para ser líder. Então, essa é uma outra característica, por isso que a gente fala da humildade, porque, na verdade, eu tenho seguidores, as pessoas acreditam na minha competência. Você não se demite, muita gente não se demite da empresa, se demite do líder que tem. Então, o líder, ele ocupa um processo tão sério dentro de uma organização que ele faz uma empresa ir para o buraco ou não. E a organização tem que se preocupar com a equipe dele de líderes. Esses líderes, eles vão fazer com que essas pessoas que estejam lá aprendam mais, se tornem outros líderes. Então, competência básica, né? Então, a habilidade técnica é fundamental. A habilidade humana,
Todo mundo tem que ter habilidade humana. Não interessa quanto maior teu cargo, a habilidade humana é um conceito que nós temos que desenvolver continuamente. Relacionamento, o quanto eu sou uma pessoa inconformista, positiva ou negativa, e eu vou até para uma explicação mais clara, existe aquela pessoa que ela é inconformista positiva, como ela é? É aquela pessoa que, ao detectar um problema ou um desarranjo onde ela está, ela propõe uma solução otimista. Ela não é aquela que vai para o café contaminar os demais funcionários. Aí você fala assim, mas se você está descontente com isso, o que você está fazendo em prol disso? Nada. Só estou metendo a boca. Estou só divulgando. Só estou divulgando, contaminando. Então, o inconformista positivo é aquele que sempre tem uma ação positiva. O líder ele tem que ser um cara compreensivo, então ele tem que entender as diferenças. Ah, só o líder? Não. Todo profissional tem que entender as diferenças. O verdadeiro líder é aquele que é capaz de tirar da sua equipe o melhor de todo o conhecimento que essas pessoas têm. Todos têm competências. Todos. Cabe ao líder essa arte principal, tirar os melhores momentos dessas pessoas em prol de um resultado bacana. Então você tem que ter essa visão aberta, você tem que olhar as pessoas de uma forma diferente. E é um exercício contínuo, né? Então, essa capacidade de aprendizado, fala que há saberes e saberes, Paulo Freire, né? Muito fantástico, e há saberes diferentes. Todo saber é importante, mas você tem que respeitar os saberes diferentes, porque você aprende com eles. Então, a capacidade, assim, são coisas que você tem que olhar, não só a parte técnica, você tem que ter esse lado de habilidade humana e o lado conceitual, que é olhar mais longe. E o lado conceitual é quanto maior minha visão, quanto maior meu conhecimento do negócio, quanto maior meu conhecimento das pessoas, melhor minha capacidade de liderança. Bacana. Mariusa de São Paulo, ela fala que ela é gestora de RH, que ela tem muita dificuldade em trabalhar com os novos profissionais da chamada geração Y. E ela fala que tem sido um entra e sai, que não para nenhum, se existe algum segredo para isso. Eu não acho que um segredo, né? Mas eu acho que, na verdade, é uma compreensão, não é? É uma geração que vem baseada, totalmente voltada, uma geração de internet, uma geração de velocidade, uma geração que não... que assim, é capaz de ouvir música, teclar no computador, falar no celular, consegue fazer 30 itens mais ou menos ao mesmo tempo, e aí você vai colocá-lo numa situação dentro de uma organização que não é preparada para recebê-lo. Né? Se você pegar essas organizações que lidam com o sistema web, elas são preparadas para receber essa geração. Por quê? Porque elas permitem e proporcionam desafios. Então, quando eu entendo que eu tenho que colocar essas pessoas, eu tenho que dar oportunidade de aprendizado, oportunidade de novos desafios e oportunidade de reconhecimento. Se a minha organização não dá essas 3 oportunidades, ela não consegue manter essa equipe dentro da empresa. Eu não vou conseguir mudar uma geração, um perfil de uma geração. Eu tenho que me preparar para essa geração. Então, se esse entra e sai está ocorrendo, é importante a empresa analisar se ela está proporcionando um ambiente adequado para que essas pessoas ingressem e tenham oportunidade lá dentro. Então, eu acho que é questão de análise, compreensão, e as empresas realmente hoje se preparam para receber esse pessoal. É um pessoal que vem com muita garra e muita força de vontade, quer aprender muito, e tem a condição de aprender muito rápido, por isso que eles são capazes de fazer muita coisa diferente, mas tem que ter um ambiente propício para isso. E o que você considera como um ambiente propício? Vai para a gente tentar situar o pessoal do RH. Eu acho que você deve colocar, ter projetos que essas pessoas possam ser convidadas e mostrar o trabalho deles. Eles precisam ter um orientador, meio um mentor ao lado para poder dar esse caminho, porque vem com muita sede ao pote e às vezes acaba não tendo a paciência de entender que as coisas não acontecem de uma forma rápida, né? Porque vem com essa... porque eu também quero ganhar mais, eu também quero... Vem com mais sede, que é a característica, né, do profissional, mas eu acho que você tem que dar fazer atividades, trainee é muito interessante nesse sentido, porque ele vai passando por diversas áreas e vai, de repente, mostrando habilidades que ele tem, competências que, né, de repente, eram uma surpresa para a organização. E aí, de repente, você vai ter aí um grande profissional que você vai poder desenvolver. Então, permitir estes desafios, colocar numa cadeira e manter sentado, achando que vai, num trabalho burocrático, conseguir mantê-lo nessas condições, não. Então, tudo que for possível,
dar alternativas novas, proporcionar novos desafios, proporcionar, verificar como ele reage a novos trabalhos. Isso é um novo desafio. E, se possível, investir nessa parte de desenvolvimento para que ele também se adeque à organização. Né? Não cria assim, expectativas além do que também o mundo pode proporcionar. Mas eles vão com sede ao pote. Então a empresa tem que ter desafios lá dentro. Eu não posso manter uma empresa na mesmice nessas condições. Sim, porque eu te fiz até essa pergunta assim, porque às vezes você vê algumas reportagens e mostra, por exemplo, o ambiente de trabalho da Google. Então você vê assim, o pessoal trabalhando no jardim, dormindo em cima da mesa, né? Aquela coisa toda. Por quê? Porque às vezes ele virou a noite toda, né? E está descansando um pouquinho lá para depois retomar o trabalho dele. Tem essas coisas também, né? E às vezes o pessoal fica com aquela expectativa assim, eu fui contratado pela empresa X, então eu vou chegar lá, eu tenho uma mesa que eu posso levar meu cachorrinho para ficar do lado, eu tenho uma sala de descompressão, eu tenho café com refrigerante, sabe, aquelas coisas todas. Então por isso que eu te fiz essa pergunta, porque às vezes esse pessoal chega com essa visão, né? Por isso que é fundamental um processo de integração, por isso que é fundamental... A pessoa, como profissional, eu tenho que investigar a empresa que eu vou trabalhar, na verdade? Então, como eu vou oferecer meu serviço, a primeira condição que eu tenho, na verdade, quando eu for fazer um processo seletivo, verifique a empresa. Porque na hora que você lê a missão de uma empresa, você também vai perceber se você se adequa ou não. Porque senão você vai estar comprando gato por lebre. Né? Então é muito importante que eu tenha essa noção também como profissional, quer dizer, cabe isso que eu sempre falo, tudo é uma via de duas mãos, a empresa ter o preparo, mas tem um processo de orientação, quer dizer, as pessoas que vão para uma organização, uma pessoa que tem essa expectativa de trabalhar na Google, né, tem que procurar uma empresa que tenha um perfil similar, que ele possa estar se sentindo feliz naquilo que ele está fazendo, porque senão nunca ele vai ficar feliz. Né? A empresa não fica feliz com as pessoas não ficam felizes com a empresa, assim por diante. Então a gente tem que buscar meio essa questão de aproximação. Então pesquise antes também, né? E não adianta assim, ninguém entra, tem que entender que carreira é uma coisa gradativa, é aprendizado, e mais que aprendizado, é resultado que eu estou gerando. Né? Então, como que eu vejo o meço resultado? Quando eu dou a oportunidade da pessoa fazer. Se eu não der a oportunidade, eu não vou saber que resultado ela pode gerar. Né? Por isso que eu estou falando que a empresa tem que se preparar no sentido de dar oportunidade para que essa pessoa possa gerar resultado. A Maria Tereza de São Bernardo, ela fala: Rosana, como uma boa educadora, o que você acha das universidades que investem tanto na educação de ponta? Que esses alunos que estudam lá, eles são obrigatoriamente, chega com um bom nível nas empresas, ou isso depende muito do aluno mesmo? Eu acho que chega obrigatoriamente. Eu acho que esse aluno que tem condição de estudar numa universidade de ponta é um aluno que acaba tendo mais oportunidade de novos conhecimentos. Né? O que vem para ele vem numa tecnologia mais moderna, vem numa condição, profissionais que são profissionais conceituados, né? Mas se percebe nitidamente nesse sentido. Né? Como eu falei, a gente determina o tamanho que a gente quer ter, ou ser uma formiguinha ou um elefante, que cabe à pessoa que está estudando nessa universidade. A minha capacidade de receber aquela informação e colocar em prática. Essa é a grande... Hoje, assim, hoje nós estamos numa era chamada Era da Sabedoria e Consciência, que nada mais é do que uma condição assim. Hoje todo mundo recebe informação. O que existe de maior é informação. Você tem acesso por televisão, você tem acesso pelo computador, você descobre numa internet o que você quiser. Né? Você recebe, as empresas que se preocupavam tanto em processo de comunicação, hoje a empresa é muito mais ligada nesse processo, contrata pessoas para cuidar do processo de comunicação, investe na comunicação, quer dizer, todo mundo recebe informação hoje. Qual que é a grande característica, qual que é a grande sacada? São as pessoas que, através da informação, tomam as melhores decisões. Essas são as pessoas que são diferenciadas no mercado. É aquelas que sabem tomar as decisões frente às informações que elas receberam. Tem pessoas que só recebem informações. E tem pessoas que recebem informação e colocam em prática. É essa a preocupação que tem que ter. E isso, por melhor que seja a faculdade, vai ser passado, mas cabe à pessoa que é o aluno tentar utilizar esse recurso. Né? É isso que faz sucesso. Legal. Hora de nova parada no Celtic em Foco. A gente volta já para o nosso terceiro e último bloco de hoje. Até já.
Vimbratel, a TV